Aula 7 do curso React Essencial e Acelerado, foco nos arquivos React. Nessa aula, especificamente, o arquivo app.jsx, quer dizer, o nosso componente, né, central, componente da aplicação, componente raiz da aplicação. Bom, então aqui está a estrutura do arquivo app.jsx. Vamos explorar cada parte dessa estrutura. Então, observem aí destacado, a primeira parte é uma seção de importação. Né? Então, certamente nós precisamos importar a biblioteca React e podemos proceder a outras importações, tanto no arquivo app como em arquivos de outros componentes. Mas a primeira parte, né, o que eu quero destacar, é uma seção de importação. E, inevitavelmente, eu preciso importar a biblioteca React. Bom, a próxima parte é uma função. Então, observa, essa função ela tem o nome do componente. Se o nosso componente se chama app, esta função se chama app. E para outros componentes, da mesma forma, a função vai ter o nome do componente. Então, aqui, vamos abrir um parênteses. Nós temos em React duas possibilidades. Os function components, né, os componentes baseados em função, e os class components, os componentes baseados em classe. Nesse curso, nós só veremos os function components, apenas componentes definidos como funções, ok? Então, a estrutura dessa função sempre é o quê? Ela contém um comando return. E essencialmente isso, vejam, o corpo da função é muito simples, uma função com o nome do componente, no nosso caso o app, e o seu conteúdo é um comando return. Bom, e o conteúdo desse comando return é o quê? Nessa estrutura colocada, uma div com conteúdo a ser definido, essencialmente é um conteúdo renderizável. Já vimos em exemplos anteriores o retorno de um H1, já vimos em exemplos anteriores a colocação de componentes aí como retorno da função. Aí, finalmente, há um comando de exportação, que também é um comando padrão, para que esse componente seja visível pela aplicação, ou um componente seja visível por outros componentes. Aquela última linha, export default, app, quer dizer, exatamente o mesmo nome do componente. Então, essa é a estrutura básica do nosso componente app. Eu quero criar a minha aplicação React vai ter um componente app e ele vai ter essa estrutura. Muito bem, o que varia? Bom, o que varia é aquilo que eu efetivamente quero retornar, lá dentro do return, lá dentro da div retornada, lá pelo comando return. Então, aqui o nosso exemplo visto em vídeo anterior, aquela aplicação Header Body Footer. Então observem que aqui destacado em vermelho, na seção de importação, eu estou importando três componentes Header, Body, Footer, e lá dentro do return, lá dentro da div do return, eu estou retornando exatamente esses três componentes, head, body e footer. Quer dizer, eu estou reproduzindo essa estrutura que é mostrada em diagrama. Quer dizer, a nossa aplicação, nosso componente app, ele é um agregado de três componentes. Então, esse é um exemplo, né? Cada aplicação vai ter o seu próprio conteúdo retornado e o tratamento para que haja um conteúdo efetivamente seja retornado. E é isso é a cara desta nossa aplicação. Então observem, essa é a estrutura do arquivo do arquivo app.jsx. Então eu quero criar uma aplicação React, vou ter que criar esse arquivo, o componente app.jsx, como componente raiz da minha aplicação, e para cada aplicação específica eu vou definir especificamente o que precisa ser importado e o que precisa ser retornado. Muito bem, então com essa aula nós apresentamos a estrutura do arquivo app.jsx. Isto no nosso livro de referência está tratado na seção 3.2 lá no capítulo 3. E
encerramos essa aula por aqui.